Queridos irmãos, hoje começamos a ler o livro do Gênesis. E o capítulo 1 do livro do Gênesis começa com essas palavras: No princípio, Deus criou o céu e a terra. É muito interessante o que está aqui escrito. O primeiro versículo da Bíblia é de uma densidade impressionante. Primeiro, no princípio. Por que a Bíblia fala de um começo? E ela parte da ideia de que Deus é autoexistente. Diz, no princípio, Deus criou. A tradução, na verdade, ela inverte a ordem das palavras. A ordem no hebraico é no princípio, e é uma palavra só. Criou Deus os céus e a terra. Isso nos coloca sempre aquela pergunta. De vez em quando, na catequese, alguma criança faz essa pergunta. Deus criou tudo. E quem criou Deus? É uma pergunta que ela parece ser quase banal, boba, mas as crianças geralmente fazem as perguntas mais profundas, mais metafísicas de todas. O que elas estão formulando é um princípio de causalidade. Tudo tem uma causa. Qual que é a causa de Deus? E aí nós respondemos com toda simplicidade: ninguém criou Deus, Deus é eterno. Ele é autoexistente. E todas as coisas existem porque recebem o ser dele. O ser, ele tem propriedade. E os seres são, na medida em que tem uma parcela do ato de ser que é dada por ele. Porém, recentemente, essa verdade, ela foi questionada e tem sido questionada. E a ciência, muitas vezes, é abusada. Em que sentido? Algumas pessoas usam a ciência para extraírem dela conclusões que não lhe pertencem, são conclusões filosóficas, são interpretações que se fazem a partir da ciência. Então existem não apenas ateus, mas ateístas, porque eles pregam mesmo o ateísmo, muito militantes, como Richard Dawkins, Christopher Hitchens, esses outros que fizeram muito sucesso e que tentam desmistificar a ideia de Deus, dizendo que a ideia da existência de Deus é uma espécie de mito que preenche uma lacuna. Seria o que, na lógica, eles chamam de Deus das lacunas. Quando você tem uma lacuna, você não sabe explicar, então você diz que existe Deus. Mas que, de fato, ninguém provou isso. Bom, efetivamente, pela ciência, é impossível provar a existência de Deus. Por quê? Deus não é uma coisa no universo. Deus não é uma super coisa, uma coisa que é maior do que as demais coisas. Não. Ele é o ser supremo. E como diz São Paulo, nele vivemos, nos movemos e somos. Então não é possível que eu saia dele e o analise de fora, experimentando para comprovar que ele existe. Essa ideia em si mesma é muito infantil. Mas esses críticos pegam o método científico e o usam como arma.
extrapolando os limites que ele tem. Então, por exemplo, dizem assim, a teoria da evolução prova que não há uma causa transcendente. As coisas surgiram a partir de uma matéria primordial, etc. Meio que deixando ignorado o fato de que esses saltos evolutivos não são muito bem explicados pela teoria, porque como é que uma coisa inanimada se torna viva? E como é que uma espécie se torna outra? A teoria de Darwin, muito bem observada por ele, fala realmente de evoluções. Existem evoluções na criação. Por exemplo, todos nós falamos agora do coronavírus, que ele vai sofrendo mutações. Isso é um microprocesso evolutivo. Mas sempre um processo evolutivo do próprio coronavírus. O coronavírus não vai se tornar o vírus da AIDS. Não há uma mudança de espécie. Esse tipo de salto permanece inexplicável. Portanto, não é verdade que Deus preenche uma lacuna daquilo que o ser humano não consegue explicar. Pelo contrário, tem razão a criança quando ela pergunta quem criou Deus. Por quê? Porque se eu não tenho um princípio, eu tenho que remontar infinitamente a causas. E esse tipo de exercício simplesmente não explica nada. E como nós temos a experiência que é possível explicar as coisas, fica bastante claro que Deus deixa de ser aquilo que preenche uma lacuna e passa a ser o único princípio que torna qualquer coisa explicável no universo. Um Deus eterno, um Deus autoexistente. Mas, o primeiro versículo diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. A palavra hebraica utilizada pelo autor do livro do Gênesis é Elohim. Elohim é o plural de El. E, no entanto, ele não está falando que, no princípio, os deuses criaram o céu e a terra, porque o verbo está no singular. Então, é como se ele estivesse dizendo, no princípio, um Deus plural criou. No princípio, deuses criou, digamos assim. Porque esse sufixo him, em hebraico, é o plural masculino. Elohim. É o simples plural majestático, que existe em quase todas as línguas, né? Quando nós estamos falando de alguém que é mais importante, nós dizemos Vossa Excelência. Olha, vossa é a terceira pessoa do plural. Por que eu chamo de vossa? Porque é o plural majestático. Assim, El vira Elohim. E o que significa a palavra El? É muito interessante. Porque as línguas, elas surgiram de raízes diferentes. Então, aqueles povos cananeus chamavam a Deus de El. E o que significa El? Tem várias explicações. Há uma explicação fonética, que é muito simples e eu acho muito bonita. El é um som que vem das entranhas e que termina no céu da boca. El.
Então, um som de elevação. Ou seja, a ideia de Deus me remete à transcendência, ao absoluto. Àquilo que sempre está acima de qualquer coisa que eu possa pensar. No hebraico se utilizam duas letras para El, a letra Aleph e a letra Lamed. Aleph, as letras do alfabeto hebraico representam coisas. Então, Aleph representa o boi. E Lamed representa o laço, o jugo, a corda, aquilo que liga. E o boi representa o quê? No contexto do pensamento hebraico, representa a força. Então, Deus é a força que puxa tudo. Então, dentro dessa narração, fica muito claro que o poder criador de Deus é o que arranca todas as coisas do nada à existência. Como aquele que opera uma força que puxa tudo do nada. Mais ou menos como diz o autor da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Todas as coisas visíveis vieram das invisíveis. Ou seja, Deus, pelo seu poder criador, ele mesmo sendo imaterial, puxa as coisas do nada à existência. Este poder que é indescritível, porque é o poder criador. Quem é que pode fazer algo do nada? Simplesmente aparecer algo. Deus. Isso é o que é característico do ser de Deus. A nossa expressão Deus, o nome Deus, vem de uma outra raiz, que é o indo-europeu. E no indo-europeu havia uma palavra, aquela palavra dieu, que significa brilhar. Então, nesse sentido, por exemplo, no sânscrito, há uma grande semelhança entre Deus, e isso ficou bastante claro no português, Deus e dia. Ou seja, Deus é luz. É Ele que me permite conhecer. Luz no sentido mais intelectual da palavra. É Ele que dá ordem a todas as coisas. E aqui nós vemos isso acontecer. No princípio, criou Deus o céu e a terra. O catecismo diz que o céu aqui fala das criaturas invisíveis e a terra das criaturas visíveis. Mas a terra estava informe e vazia. Ou seja, está falando de um caos original, que inclusive a ciência diz que existiu. E o espírito as trevas cobriam a face do abismo, então havia escuridão da matéria. Hoje a ciência diz que provavelmente a matéria primordial seja o que se chama de buraco negro, que puxa com uma espécie de gravidade negativa as coisas para um tipo de existência que a ciência não consegue descrever qual seja. Então, as trevas cobriam a face do abismo, mas o Espírito de Deus, a Ruach, o sopro de Deus, pairava sobre as águas. E aqui a imagem pairava é a imagem de uma galinha que choca. O Espírito de Deus chocava esse caos primordial. Deus disse, então intervém a palavra. A palavra é imaterial. Depois nós cristãos vamos entender que essa palavra, como diz São João, no início do seu evangelho, é o Logos de Deus. Ele se encarnou e ele é Jesus Cristo. Ou seja, Deus cria tudo mediante o seu Logos, a sua palavra. Logos é a palavra da qual vem
a palavra lógica. E é muito interessante que em qualquer coisa nós temos dentro dela uma lógica. Por exemplo, se você analisar um pedaço de pedra, há uma lógica interna que faz com que a pedra seja pedra e não seja madeira. Se você analisar uma árvore, há uma lógica interna pela qual a árvore se comporta daquele modo. E a gente é capaz de discernir isso. Agora é tempo de plantar isso. Agora é tempo de plantar aquilo. É melhor podar agora, porque depois a árvore vai vir com mais força. É uma lógica interna. Então Deus cria pelo seu logos, pela sua palavra. E Ele diz, faça-se a luz. É a primeira criação. A luz. Mas essa luz não é a luz simplesmente material. É a luz do logos, é a luz de Deus. Deus é dia. Deus tem a ver com brilhar. Então, Ele traz a luz. Ele organiza o que está desorganizado. Ele cria, mas Ele não apenas cria, mas Ele cria com logos, Ele cria com lógica. E essa lógica é a luz. São João diz, Ele era a luz, falando logos, dos homens. Impressionante isso. E a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E a luz Deus chamou dia e as trevas noite. Essa diferença é uma diferença básica. Hoje em dia isso está muito politizado. Então, por exemplo, as pessoas dizem assim, que dizer, por exemplo, essa ideia para mim não está clara, ela está obscura. Então eles dizem que isso é racismo. Não tem nada a ver com racismo. Por quê? Porque a analogia é com a clareza. Então não tem a ver com cor de pele. Ou seja, quando uma ideia está clara, para mim significa que eu entendi. Quando uma coisa está confusa, significa que ela está obscura. É como se eu estivesse no escuro, não estivesse enxergando. Porque a diferença entre luz e trevas, entre noite e dia, é natural. Nós vemos na realidade. E tudo isso está aqui representado no primeiro dia da criação. Ou seja, no primeiro dia da criação está retratado o quê? Que a criação inteira tem uma estrutura lógica. E tem mesmo. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse, faça-se o firmamento entre as águas, separando uma das outras. O firmamento, no sentido de que uma distância entre as águas que estão nos mares, nos oceanos, e o céu. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento, e assim se fez. Ao firmamento Deus chamou céu. Então, quando entra a lógica, o logos de Deus, o que o logos faz? Ele separa. São Paulo diz isso na carta aos Hebreus. São Paulo, o autor da carta aos Hebreus, diz que o logos de Deus é vivo e eficaz, mais cortante e penetrante que uma espada de 2 gumes que divide. Divide. Então, aqui o que está sendo dito é que o poder criador de Deus vai separando as coisas, as vai catalogando, as vai fazendo aparecer na sua diversidade. Esse foi o segundo dia. Deus disse, juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, e apareça solo enxuto, mais divisão. Ele vai separando as coisas. Assim como um mestre, né? Que ele pega e ele separa uma ideia da outra. Você tem um caos no começo, depois as coisas vão ficando claras, separadas. E assim Deus fez. Ao solo enxuto, Deus chamou terra. Ao ajuntamento das águas, mar. Deus viu que era bom. Deus disse, a terra faça brotar vegetação. Então aparecem os vegetais, com a semente que produz fruto de acordo com a espécie.
Então ele cria a espécie, a especificidade de cada coisa. Cada coisa é ela mesma. E cada coisa produz de acordo com a sua semelhança. É o princípio de identidade. Ele produz no mundo o princípio de identidade. Então a terra produz vegetação, Deus viu que era bom, é o primeiro momento em que o livro do Gênesis diz que Deus viu que era bom. Deus viu que era bom, apareceu a vida no terceiro dia. Deus viu que era bom, que a vida era boa, e que é bom que as coisas tenham identidade. Deus viu que era bom. Ele cria a vida, e a vida é boa. Todas essas são noções que nós temos. A vida é boa, a morte é ruim. Aquilo que leva à vida é bom. Aquilo que conduz à morte é ruim. Nascer é bom, morrer é ruim. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as épocas, os dias, os anos, que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros: o luzeiro maior, o sol, para presidir o dia; o luzeiro menor, para presidir a noite, e as estrelas. Os padres da igreja, quando comentavam isso, falavam que essa é a obra de ornamento da criação. Deus cria e depois Deus orna. Ou seja, ele não se contenta em criar. Além de criar, ele dá ornamento, ele quer que as coisas sejam vistas, ele quer que as coisas sejam percebidas. E como ele é luz, como ele quer ser conhecido e quer que as coisas sejam conhecidas, ele cria luzeiro para o dia, ele cria luzeiro para a noite. Deus gosta de luz. Ele quer que nós nos orientemos, ele cria essa orientação. Eu não estou perdido no meio da criação. Os tempos são marcados por sinais. E é maravilhoso perceber isso, porque a criação toda tem um ritmo delimitado. Nós temos 4 estações no ano. Nós temos não apenas 4 estações no ano, mas nós temos 4 fases da lua. E não apenas temos 4 fases da lua, como nós temos 4 pontos cardeais. É por isso que esses luzeiros que marcam o tempo são criados no 4º dia. Porque o 4º dia fala do ritmo da criação. A criação segue um ritmo determinado. Tudo isso deve nos fazer olhar para o mundo de um jeito diferente. É o que a Bíblia quer nos proporcionar nesse primeiro capítulo do livro do Gênesis, cuja leitura continuaremos amanhã. Ela quer nos fazer ver que Deus é poderoso e Ele arranca todas as coisas com ordem, com lógica, com clareza, com inteligibilidade. Ela não está apresentando uma narração de tipo científico. Ela está apresentando uma relação, aliás, ela está apresentando uma descrição de tipo teológico, para que nós nos admiremos com a glória de Deus manifestada na grandeza da sua criação.